Do mundo à luz, do mundo à luz, a luz desse mundo é Cristo. Pro mundo perdido nas trevas do mal, a luz desse mundo é Cristo. Qual sol do meio-dia, sua glória brilha. Quando me disseram que ia ser Fábio que ia me apresentar, deu até um arrepio. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Amém. Meu desejo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma oportunidade de rever muitos irmãos. Como eu estou bem distante, às vezes é a única oportunidade no ano de encontrar esses irmãos. Dar um abraço, de perguntar como estão, de receber boas notícias. Também é uma oportunidade excelente de conhecer pessoas, conhecer irmãos novos. Muitos convertidos durante o ano e ver como a igreja tem crescido. Trago abraços fraternais dos nossos irmãos na Paraíba. Muitos, quando sabem que a gente vem para cá, manda um abraço para tal, manda um abraço. Então, eu já estou distribuindo um abraço para todos, sintam-se abraçados. É difícil lembrar um abraço para quem estava mandando. Igreja forte, igrejas congregacionais, igrejas segundo o coração de Deus. É o que eu quero falar hoje. E eu fiquei pensando numa propaganda bem antiga que tinha assim: tostines é mais gostosa porque é crocante ou mais crocante porque é gostosa? Quem lembra dessa propaganda que tinha assim? Era fresquinha porque era mais gostosa, ou era gostosa porque é mais fresquinha? Bem antiga. Isso, vende mais porque é fresquinha, mas fresquinha porque vende mais. Tinha um trocadilho assim. Igrejas fortes têm congregações fortes, famílias fortes, ou são famílias fortes que compõem igrejas fortes? É difícil dividir isso. É difícil desassociar isso. Então o Enio trouxe a ideia de que lares fortes resultam em igrejas fortes. Eu quero que vocês vejam comigo que igrejas fortes resultam em lares fortes também. Eu quero analisar por esta ótica, porque o inverso também é verdadeiro. A ideia é que sejamos fortes onde estivermos, que sejamos valorosos, cumpridores da vontade de Deus, onde quer que estejamos. O Enio facilitou muito, porque o texto que eu quero usar é Colossenses, e ele já deu um pouco do contexto histórico de Colossenses, e a gente bateu bola até antes, pensando sobre isso. Abra, por favor, em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9. Colossenses, assim como Filipenses, Efésios e Filemão, são cartas da prisão de Paulo. Pense Paulo preso em Roma, sendo ajudado pelos irmãos de Filipos, recebendo essa ajuda em dinheiro, recebendo visita de pessoas enquanto está preso, nessa prisão domiciliar. Enquanto está preso, ele tem a oportunidade de pregar o Evangelho, mas também de receber visitas de irmãos, de obreiros, de pessoas que querem que a igreja do Senhor cresça, se propague. Pessoas que querem visitar Paulo para fortalecê-lo nas cadeias. E aí, nós temos nessa visita pessoas que estão pensando como pode fazer uma igreja forte, uma igreja que quer crescer, que quer fazer a vontade de Deus. Leiam, por favor, comigo Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória,
em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos. Essa era a oração de Paulo para os irmãos em Colossos, que, como ele já falou, enfrentava várias doutrinas humanas: gnosticismo, paganismo, judaísmo, culto aos anjos, ceticismo, doutrinas que estavam se infiltrando na igreja e, como fermento, podia levedar a vida daqueles irmãos. Como uma maçã podre num cesto de boas maçãs, poderia apodrecer todo o cesto. E Paulo estava preocupado e ensinando como evitar e como ter uma congregação fortalecida, seguindo a vontade de Deus. Estava até pensando sobre isso e conversando com ele. Existe um igrejismo como doutrina neste mundo. Coisificaram igreja. Igreja virou uma coisa, virou uma organização, uma instituição. Não é mais visto como o corpo de Cristo. Não é mais visto como membros cujo cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo. Virou como uma entidade à parte. Estava num congresso, sentado com um presbítero, conversando com ele, tirando algumas dúvidas, refletindo, perguntando algumas coisas sobre ele, e chegou um irmão e parou em frente a esse presbítero e disse: eu dei uma pergunta para o senhor. Por que que onde a gente congrega lá, a igreja não faz trabalho social, trabalho aos pobres, não vai atrás dos drogados, das pessoas de rua? Por que que a igreja não tem feito isso? O presbítero parou e pensou e disse: bom, igreja é um negócio muito grande, né? Igreja é algo muito grande. Eu não conseguiria responder isso, porque eu teria que perguntar a cada pessoa por que ela não está fazendo. Mas eu pergunto a você, o que está fazendo para que isso não aconteça? Então, quando se fala em igreja, principalmente quando se reclama, é como se fosse uma entidade à parte, que você não faz parte dela e pode de fora criticar ela. Mas não é uma coisa. São pessoas salvas e remidas pelo sangue de Cristo, que servem uns aos outros como membros deste corpo, cuja cabeça é Cristo. Eu não sou a igreja, eu sou membro dela. Tenho uma participação, um serviço nesta comunidade de assistência aos santos, de evangelismo, de edificação, de comunhão, mas eu respondo a um cabeça. E tem se falado muito evangeliquez por este mundo afora, muito crentez. Tem se falado pouco a palavra de Cristo neste mundo, a mensagem verdadeira, porque é nela que tem o poder para a salvação. Não é linguagem humana, modinha humana, jeitinho de se vestir humano, ou de crentez ou evangeliquez. Porque tem se criado uma cultura evangélica neste mundo, e eu diria que ela está tentando infiltrar no corpo de Cristo, como talvez o gnosticismo ou todas essas doutrinas estavam tentando entrar na igreja em Colossos. E Paulo disse que a estratégia para que uma igreja vença esses desafios e seja forte é transbordar em pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Nós temos superlativos aqui, palavras que são grandes, que é como se repetissem, como se fossem reforçadas, como se colocasse uma potência em cima, ao cubo, ao quadrado. Porque quando ele fala em transbordar, é cheio, tão cheio, que não consegue ser retido, e ela abençoa e sai para alcançar outros. Plenamente, transbordante. Não conseguiu reter, porque tinha algo a mais. Era muito. Transbordando de pleno. Pleno é a ideia de completo. Não falta mais nada. O ensino do nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente, porque Ele é pleno. Ele é completo. Eu não preciso encaixar mais nada, inventar mais nada, inventar a roda, trazer coisinha ou modinha para a igreja.
porque a mensagem do nosso Senhor é plena. E se ela for ensinada e pregada, plenamente produzirá resultados segundo a vontade de Deus. E a igreja se fortalecerá, porque é plenamente instruída por Deus. E o conhecimento é de acordo com a sua vontade. Nós temos a tentação de fazer a nossa vontade, pensar o que é bom para nós, muitas vezes até com boas intenções, pensar o que é bom para a igreja. Mas nós não estamos aqui para pensar o que é bom para a igreja, como se coisificasse igreja. Estamos aqui para pensar e fazer o que é bom para Cristo, que é o cabeça. Amém. E assim seremos a igreja conforme a sua vontade neste mundo. Saberemos quem nós somos e o que nós viemos a fazer neste mundo. Quem você é? Você tem que saber responder isso. Você é um servo, um escravo. Você veio servir ao seu Senhor, que é a sua cabeça. Você não tem mais pensamento próprio. Você agora faz a vontade daquele que lhe resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Amém. Você o obedece. Você não desconfia, porque você tem plena certeza de que o que ele faz é bom para você. Estudando essa semana com ele, Gênesis, Êxodo, lemos sobre o princípio em Gênesis. O princípio do pecado. Da mulher, Adão e Eva, o homem e a mulher, sendo tentado e pecando, tomando aquele fruto que não poderia ser tomado nem comido. O fruto do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, a ardilosa, coloca dúvidas sobre a mente da mulher. É bem certo que não morrerás. Você conhecerá o bem e o mal. Como se dissesse a mulher, Deus não é tão bonzinho assim como você pensa. Ele está escondendo uma grande coisa e não quer que você seja participante. E essa grande coisa, esse grande presente, é que você conheça o bem e o mal. Deus não é tão bonzinho assim. E parece que no fundo as tentações, além da nossa cobiça, vem a dúvida se Deus é tão bom assim mesmo. Será que Deus é tão bom assim mesmo? Ou Ele está me negando algo melhor ou excelente? Deus é tão bom mesmo? Ou será que simplesmente Ele não quer que eu desfrute de um prazer? Sexo antes do casamento. Será que Deus é tão bom assim mesmo? Ou não quer que eu participe de uma coisa gostosinha que vai ser bom para mim? Deus é bom, não duvide disso. Ele tem um conhecimento pleno. Ele sabe o que é bom para você. Cumpra e faça. Em toda a sabedoria. O nosso Senhor é Senhor de toda a sabedoria. Ele sabe. Faça do jeito dele e você acertará. E você será um membro e ajudará uma igreja forte, que cresça e apareça. E entendimento espiritual. Você não vai só saber como fazer as coisas, mas você vai aprender a conhecer, ter discernimento, visão espiritual. Falta muita visão para nós. Somos meio míopes. Somos imediatistas. Só conseguimos ver ao que está muito, muito próximo. Não vemos as consequências para as próximas gerações. Não vemos as consequências para a eternidade. Deus vê as consequências a longo prazo. O tempo de Deus se chama eternidade. E tudo que Ele quer é nos conduzir à eternidade. Os seus ensinamentos são ensinamentos completos, plenos, transbordantes de toda a sabedoria, com a correção direta, com conhecimento aprovado, e Ele espera que você ponha a sua fé em prática nisto. Epáfras, que talvez tenha estabelecido a igreja em Colossos, fez uma viagem internacional
para perguntar a Paulo como poderia fortalecer a igreja em Colossos, porque era a preocupação dele. Ele queria que a igreja fosse fortalecida e fez uma viagem internacional. Talvez uma viagem mais difícil do que os homens fizeram para a Lua, porque não tinha tanta tecnologia assim. Você na sua congregação se enfrenta dificuldades, se quer ver e tem visão e quer ver uma igreja forte, não meça distância. Viaje, se desdobre, se esforce, procure, se aconselhe, seja instruído na palavra do Senhor. Viver de modo digno para o seu inteiro agrado. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos. Viver de modo digno para o seu inteiro agrado. Sabe quando é que a congregação onde você serve será uma congregação forte? Quando você buscar viver de modo digno para o inteiro agrado do Senhor. E o irmão do seu lado fizer o mesmo. E o irmão do seu lado fizer o mesmo. E a irmã do seu lado fizer o mesmo. E cada um, buscando realizar isso na sua vida, terá onde congrega uma igreja forte e abençoada pelo Senhor. São responsabilidades individuais. E nos reunimos como igreja para fortalecer um ao outro nesta missão. Dizendo para você, vamos lá, irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vale a pena. Nós seremos frutificados em toda boa obra. Viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele produzirá frutos. Frutos. Crescente, cara. Clima frio sempre estraga a nariz de nordestino. Parece que o nariz do nordestino não foi feito para respirar ar frio. Deu estranho, dá um troço nele. Fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória em toda a perseverança. Mais ou menos, parafraseando, quer dizer, não desistam diante das dificuldades. Sejam pacientes e alegres. Entender o que Deus quer que façamos é sua missão. Adquirir sabedoria espiritual é sua responsabilidade. Honrar e agradar a Deus, você tem que fazer isso. Ter boas ações e ser gentil. Quando você conhece a quem ama, você saberá as coisas que agrada e que desagrada. Nós temos que ser peritos no que agrada e desagrada a Deus. Quando a gente casa, a gente vem estudando a esposa, no namoro, no noivado, e o casamento é a faculdade para tentar descobrir o que agrada e fazer o que agrada a esposa e o que desagrada e evitar. No nosso casamento com Deus, igreja e noivo, vamos ter que ser peritos, expert, no que agrada a Deus, no que Ele gosta, e procurar fazer. E temos que ser expert, peritos, no que Deus não gosta, o que Ele desagrada, e evitar fazer. Esse é o nosso relacionamento. Aprender a conhecer Deus cada vez mais. E essa vai ser uma tarefa até que Ele volte. Ser fortalecidos pelo glorioso poder de Deus. Não estamos sós, meus irmãos, nessa tarefa de ter uma igreja forte onde você congrega. Ter paciência e não desistir. Ser cheio de alegria de Cristo. Sempre dando graças. Vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 12. Quantos minutos eu tenho? Colossenses capítulo 3, versículo 12.
Paulo está escrevendo à igreja em Colossos porque Epáfras foi lá, numa viagem internacional, perguntar a Paulo sobre a sabedoria de Deus, no que deveria fazer para fortalecer aquela igreja. E Paulo está escrevendo sobre isso também, como transbordar do pleno conhecimento. Capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o ato entre vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Amém. Revesti-vos como eleitos de Deus. Tenha consciência de quem você é. Você foi eleito de Deus, santo e amado. E na igreja, nesse transbordar de pleno conhecimento, porque nós nos encontramos na plenitude de Cristo, e todo o modelo perfeito está em Cristo Jesus, nele que é o cabeça, nós aprendemos. Aprendemos a ser bons pais, bons filhos, bons maridos, na instrução dos irmãos. Ele falou sobre os presbíteros que a sua família, ou a família do presbítero aprovou o seu trabalho. Mas onde aquele presbítero foi instruído acerca da palavra de Deus? Na igreja. Onde ele foi instruído sobre o alimento espiritual, sobre como Deus se agradaria dele? Na igreja. Então não tem como separar igreja, família, igreja. Um fortalece o outro fortalece um. Na igreja somos instruídos, exortados, edificados, servidos, ou nos servem na igreja. Cada um com seu dom, servindo mutuamente para o crescimento do corpo, cuja cabeça é nosso Senhor. Paulo oferece uma estratégia para nos ajudar. Não sabemos muito bem estabelecer estratégia. Às vezes não temos tanta visão assim. Até o Senhor falou que os filhos das trevas são mais sabidinhos nas trevas do que nós, filhos da luz, na luz. Temos dificuldade de ver estratégia e colocar estratégia em prática. Mas aqui tem uma estratégia. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17, é uma estratégia. Perdoando, aprendendo de Cristo os modelos perfeitos. Certo irmão se converteu muito jovem. E sabe o que ele fez? Ele começou a se associar com as pessoas, com os membros que mais se destacavam naquele dom. Tinha lá o Senhor, que a gente reconhecia nele o dom da hospitalidade. O que é que ele fez? Se queria saber sobre hospitalidade, com quem ele ia falar? Com aquele irmão. Irmão, deixa aqui, me chega junto aqui. Deixa me ver o que é hospitalidade aqui. Se tinha um casal forte, 40 anos de casado, e ele queria saber sobre casamento, para onde ele ia? Irmão, deixa eu sentar aqui com o Senhor aqui. Me mostra aqui como é o casamento que agrada a Deus. Porque eu vejo no Senhor um modelo que o Senhor tem aprendido do modelo perfeito que é de Cristo. Paciência, honestidade, vai se achegando às pessoas no corpo que demonstram o dom e vai aprendendo. Porque eles têm aprendido do modelo perfeito que é Cristo. E os dons existem para isso. Mútua edificação. Todos têm a obrigação de serem hospitaleiros, mas tem aquele com o dom da hospitalidade. Quer aprender sobre a hospitalidade? Vai até ele.
Aprenda com ele. Quando a gente quer comprar um carro, normalmente a gente vai para alguém que tem um carro com aquela marca, né? Como é que é o seu carro? Ele quebra? É caro as peças? Como é o seguro? Qualidades cristãs devem ser aprendidas com cristãos que têm aprendido de Cristo. Amém. Chegue junto. Procure aprender quem entende sobre o assunto. Porque aí nos estabelecemos no modelo de Cristo, no modelo da igreja. A minha família, junto com outra família, saiu de uma congregação para estabelecer outra congregação. E nessa congregação da qual saímos, tinha poucos casais nessa época. O irmão chegou para mim e disse: que horas é o culto lá em Mangabeira? Disse: à noite. Dá para você vir pela manhã congregar conosco? Porque precisamos de famílias fortes aqui para que os jovens possam ver e copiar o modelo. Amém. E nós íamos com as nossas crianças e sentávamos lá e participavam do culto. E os jovens casados, os jovens solteiros, olhavam como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu congrego, para que pudessem ver, ter um modelo a copiar. Seja um modelo na sua congregação, aprendendo de Cristo. E você terá uma congregação forte onde você congrega. Pregue a Cristo. Sem igrejismo, sem coisificar. Não tem que inventar a roda. Sabe como é que terá uma igreja forte? Fazendo a vontade de Deus. Pregando Cristo. E vivendo como Ele quer. Não tem segredo, não tem mistério. É simples. Deixa-me falar bem rápido sobre uma última passagem. Eu sei que o tempo já está acabando. Fica em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ele até falou um pouco sobre essa passagem. Efésios. Entendemos em Efésios que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo temos bênçãos, mas toda sorte delas, muitas bênçãos, bênçãos que não dá nem para contar. Capítulo 4, versículo 7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui tem uma graça, aqui tem uma bênção, e Paulo vai falar sobre ela. Qual é esta graça, qual é esta bênção que foi concedida a cada um? Capítulo 4, versículo 11 diz: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem uma bênção aqui, uma bênção que é dada, uma graça que foi concedida. Foi concedido a cada membro um dom especial para servir os santos mutuamente, para crescer, para desenvolver. Temos responsabilidades e dependemos uns dos outros. Preparar o povo para servir e assim fortalecer o corpo de Cristo. Devemos continuar até que todos tenhamos a mesma estatura espiritual de Cristo. E eu não vou parar de buscar isso. E é a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. E temos irmãos de vários níveis espirituais. Novos, velhos, bebês, mais velhos. Mas a responsabilidade e a graça nos foi concedida a cada um, por meio de uma delas dos dons, para que todos cresçam até a estatura de Cristo. E fazendo isso, teremos igrejas fortes. Não é evangeliquez, não é crentez, é a mensagem de Cristo sendo pregada,
sem modinha, sem inventar roda, de maneira simples, aprendendo e obedecendo a Cristo. A palavra do nosso Senhor que salva. O Evangelho que tem poder. Pregue a mensagem e veja se não vai dar certo. Vai dar. Teremos igrejas fortes que obedecem a Deus. E a minha vida cristã e o meu desenvolvimento, crescimento e amadurecimento foi contribuição de Deus. E Ele quer que eu invista isso uns para com os outros. Investindo nos irmãos agora. No ensino, no aconselhamento, na exortação, no exemplo. Mas temos que viver e pregar a palavra. Porque só ela proporcionará igrejas fortes. Que este Enoque toque no seu coração para que você aprenda mais sobre Deus. Descubra o que Ele gosta para fazer e o que Ele não gosta para você evitar e fortalecer uns aos outros nessa caminhada cristã, porque o Senhor logo, logo voltará. Amém. Deus abençoe. Amém. Irmão, vamos ficar de pé? Cântico número 16. Vamos adorar o nosso Deus. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Adoramos um Cristo vivo. Adoro um Cristo vivo, na terra Ele está. Eu sei que Ele vive, Ele salvará. Eu vejo a sua graça, eu ouço a sua voz. É Ele quem me livra da morte atroz. Jesus, meu Rei, se vive em meu coração, consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, quem saber
Se eu crer, uma vida dessa em recuperação nos custa mais de R$10 por dia. São R$350 por mês que a gente paga para esse senhor estar internado lá. Nós estamos com 7 vidas masculinas internadas, resgatadas da rua, em nome de Jesus, e com uma senhora, uma mãe de família, uma mãe de uma adolescente de 16, um menino de 13 e um menininho de 8, que nós internamos semana passada na Casa de Recuperação Feminina. Esse é o nosso trabalho, além de estarmos também, lógico, fazendo tudo isso que está sendo pregado aqui. A gente precisa de ajuda. Se você separar R$10 por mês e nos mandar, nós vamos agradecer muito. 12, 15, 20. Mas nós precisamos de uma ajuda intensiva, assim, que seja todo mês. Porque nós precisamos comprar mistura todo dia, precisamos comprar alimento todo dia, precisamos viver todo dia. Tem dias que a gente não tem gasolina para pôr na moto, para pôr um cara na garupa e levar. Deus tem mandado esse valor, às vezes, pra gente picadinho assim. A gente não queria estar assim, picadinho, a gente queria estar vivendo no completo mesmo. E eu tenho plena convicção de que um dia nós vamos ter a nossa casa de recuperação. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui para falar sobre o resgate histórico. Provavelmente você já ouviu falar sobre o nosso trabalho e você pode encontrar a gente vendendo algumas bíblias, livros, etc. Algumas pessoas até nos perguntam, né? Já venderam muito, né? Eu respondo, claro que a gente já vendeu muito. Já vendeu computador, já vendeu o carro, agora a gente pode vender a casa e a família, né? Para manter esse projeto. Nós vendemos exatamente para arrecadar fundos para a gente continuar servindo a igreja. Nós temos lançado livro, por exemplo, tem esse novo livro que eu estou lançando, né? Começou num seminário de jovens em Itaquera e virou livro. Questões, conflitos dos jovens, então são publicações que a igreja está precisando. E nós não precisamos ir muito longe para isso, precisamos apoiar uns aos outros nos trabalhos do ministério que nós estamos vendo aqui. Temos esse livro, excelente livro, A Obra do Espírito Santo, do passado e do presente, do nosso irmão Alan Melly. Todo mundo já conhece muito bem a qualidade dos ensinos desse nosso irmão e ele está lançando esse livro, inclusive baseado numa tese de mestrado que ele fez. Então é um excelente livro, boa didática, boa leitura. Compre esse livro para você entender o que é que o Espírito Santo faz. Não vá para outra livraria, porque você não vai encontrar coisa boa assim. Pode ter certeza absoluta. Não dê o seu apoio, não seja cúmplice de obras más, infrutíferas, das trevas inclusive. Apoie os nossos irmãos que estão passando uma mensagem boa. O Vicente acabou de falar sobre o projeto dele, nós também apoiamos esse projeto dele, tanto que produzimos o DVD do CRE. Você pode ir lá no nosso stand, você tem o DVD do CRE, você pode saber mais, se inteirar mais, assistir o Vicente explicando passo a passo desse trabalho, como é que funciona. E tem funcionado bem mesmo, bastante mesmo. Na minha congregação já funcionou, onde eu trabalhava anteriormente,
e tem funcionado em muitas outras congregações. Então nós produzimos esse DVD e nós estamos com ele lá para você apoiar esse trabalho. Você compra um DVD, você assiste na sua casa e você está apoiando esse trabalho de transformação de vidas. Resgate Histórico produz esse tipo de material. Estamos produzindo livros. Talvez você já viu também que nós temos os DVDs do Enoque. Nós temos, por exemplo, o DVD do Enoque do ano passado. Nós acreditamos que tudo está nos livros. Tudo que nós fazemos aqui está nos livros, né? Tudo que nós produzimos começa pelos livros, inclusive a igreja. E olha que livro bonito esse, né? Uma Bíblia, né? Lindo, né? É cor de rosa, tem outro lá também preto e outras cores. Você pode comprar se quiser cor de rosa. Sua esposa vai gostar. Ou ninguém vai querer pegar sua Bíblia também, né? Então, apoio o resgate histórico. O resgate histórico visa produzir conteúdo para a igreja. Nós temos uma certa deficiência de literatura. Não precisamos ter. Se você apoiar esse trabalho, um simples apoio, vai lá e compre um livro, compre uma Bíblia. Se cada um fizer isso, nós estamos construindo coisas maiores juntos. E só juntos nós podemos chegar mais longe. Aproveitando também esse espaço para convidar todos os irmãos, mas principalmente os do Sul, né? Nós da Igreja de Cristo em Curitiba, no Cajuru especificamente, em julho estaremos fazendo o Congresso Nacional do Sul do Brasil, mas é de inverno. Então quem conhece um pouco do Sul já sabe que é frio. Quem conhece Curitiba sabe que é a capital mais fria do Brasil. Mas em julho é uma delícia, né? É muito bom. O ano passado nós tivemos lá um encontro muito bom, um encontro que foi muito produtivo e nós passamos bons momentos. Ninguém percebeu o frio, ao contrário, foi um clima até quente, né? Um clima gostoso, porque a comunhão entre os irmãos sempre é muito boa. Vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de julho, a última semana, último fim de semana do mês de julho, e o tema será Finanças em Família. Então você que precisa controlar suas finanças, eu acredito que todos precisam, está convidado para ir a Curitiba, conhecer a cidade, né? Estar em comunhão com os irmãos, aprender um tema para a sua família e para a sua vida pessoal, e também assim poder estar crescendo espiritualmente e em comunhão com os irmãos, que é muito bom, né? Vai passar um pouquinho de frio, talvez vai ser aquecido pelo nosso amor fraternal que nós temos em Cristo. Obrigado.